gravar aqui. Então, vamos lá, 19 horas, do dia 2 de junho, nossa aula de legislação 2. Obrigado, Francilene, por estar presente aí na sala. Vamos continuar a nossa aula. Tá? Eu preparei alguns slides hoje, e nós vamos dar sequência na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Até a aula passada, eu tinha deixado um link de uma entrevista, né, de uma assessora lá do Ministério das Cidades, na época, em que ela explicava a questão da propriedade sobre um imóvel, né? O usufruto, o exercício do domínio do dono sobre o seu imóvel. Até antes desta Constituição, ele era praticamente pleno. E depois de 88, o Estado interviu, começou a fazer intervenções nesse domínio, de tal forma que começou a relativizar, diminuir esse domínio, esse direito sobre a coisa imóvel. De tal forma que você é dono do imóvel, mas você não pode usá-lo como bem entender, porque dependendo da forma como você usar esse imóvel, você vai impactar negativamente o meio ambiente, e nesse meio ambiente a gente pode considerar o meio ambiente urbano, né? Quando eu falo de direito ambiental, a parte urbana de uma cidade compõe o que a gente chama de meio ambiente artificial. Tá? Então, em razão dessas questões ambientais, o direito de usufruir do próprio imóvel ficou um pouco relativizado. Tá? E uma das leis que trata sobre isso é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Cada município tem a sua própria lei. Tá? E essa lei ela é editada em suplemento ao Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Então, aquela lei federal, o Estatuto da Cidade, que a gente já estudou, ela traz parâmetros gerais para o desenvolvimento das cidades e dos aglomerados urbanos, e aí cada cidade, atento à sua realidade, vai editando as suas próprias leis. Nós estamos estudando aqui a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Cuiabá, mas cada município do estado tem a sua própria legislação. Então, um profissional de tecnologia da construção predial, ele tem que se atentar a isso. Quando você entrar numa cidade, você tem que pedir o conteúdo dessa lei, tá? Bom, qual que é o objetivo da lei? Inclusive, disponibilizei, eu acho que foi não sei se foi na Avon ou se foi no Q Acadêmico, um PDF da lei atualizado, né? Mas também é super fácil. Se você entrar no site da Câmara ou do município, né, da prefeitura, você baixa ela atualizada do dia de graça, em PDF ou em HTML. Então, lá na lei, ela diz qual é o objetivo dela, na própria lei de ocupação do solo urbano em Cuiabá. Então, o primeiro objetivo é assegurar a convivência entre as diversas funções urbanas, organizar as funções urbanas de tal forma que elas sejam mais harmoniosas, né? Então, eu tenho espaço que é de educação, de saúde, de comércio, de habitação, de indústria, então de contemplação, praças e tudo mais, então, trânsito, então, tudo isso são funções urbanas, e essa lei vem com esse objetivo, de assegurar uma convivência, né, harmoniosa entre essas diversas funções urbanas. E o segundo objetivo é padrões mínimos e máximos de intensidade de ocupação do solo urbano. Qual que é o mínimo que você pode utilizar e qual que é o máximo que você pode utilizar. Tá? Então, esses são os objetivos. Nessa lei, ela traz muitas definições legais. Eu tive um período da minha carreira na escola em que eu fui cedido para o município de Cuiabá para exercer o cargo e a função de procurador de assuntos fundiários. Então, eu tratava exatamente dessa matéria. Toda a parte de incorporação imobiliária, regularização fundiária, passava pela minha mão. Tá? Então, são muitas definições, eu selecionei as que mais eu via sendo utilizado ali dentro. Na época era a SMAS, que era a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Tá? Então, eu selecionei algumas delas
que são as que eu mais via, que eu entendo que um profissional da engenharia civil ou da construção predial, ele tem que estar familiarizado. Tá? Então, primeiro, afastamento frontal mínimo. E aí a lei diz que é a distância mínima entre a projeção de uma edificação e o eixo geométrico da via lindeira ao lote edificado. Tá? Então, você pega o eixo geométrico, que é o meio da rua na frente, existem padrões de eixos geométricos, e aí naquele local ele vai ter um afastamento frontal mínimo. E a partir daí você tem que recuar para começar a fazer a sua projeção e na frente da sua projeção, que vai ser o alinhamento de testada, você também tem que assegurar o passeio público, a calçada, né, nas larguras definidas em cada parte da cidade. Alinhamento é a linha divisória entre o terreno de propriedade particular ou pública e a via ou logradouro público. Então, por exemplo, os muros divisos da fachada, eles têm que estar todos alinhados, não pode estar um mais para frente, nenhum mais para trás. Tá? Por quê? Porque eu tenho que assegurar um padrão do passeio público, né? A largura constante da calçada, inclusive evitando degraus, né? Por conta de cadeirantes. Tá? Então, esse é o conceito do alinhamento. É uma linha que você passa entre o terreno de propriedade particular ou de propriedade pública e a via ou o logradouro público. E nisso aí você assegura, então, uma linearidade do passeio público e do muro de fachada. Análise de atividade. Tá? Isso aí é uma coisa é muito criterioso para autorizar ou não uma determinada incorporação imobiliária, ou seja, uma determinada edificação no imóvel. Tá? Porque determinadas atividades só são permitidas em determinadas zonas urbanas. Tá? É a análise realizada pelo órgão municipal responsável pela expedição dos alvarás de obras e de localização, e consiste na avaliação das características impactantes de uma atividade ou empreendimento para o ambiente próximo. Então, por exemplo, eu quero montar um curtume, uma indústria que vai trabalhar o couro. E eu tenho uma área aqui no Bosque da Saúde. Então, eu vou lá e peço uma análise de atividade, né, para eu implantar esse curtume aqui no Bosque da Saúde. Com certeza vai ser indeferido. Tá? Por quê? Porque o Bosque da Saúde é um bairro de uso múltiplo, onde você tem residências, edifícios residenciais, você tem clínicas, você tem hospital. E aí você coloca uma atividade que gera muita poluição, né, e traz grandes carros para dentro dele, você faz um impacto de vizinhança muito forte, negativamente falando. Então, essa atividade certamente não vai ser autorizada nesse bairro, tá? Nessa zona urbana. A análise de localização é a análise realizada pelo órgão municipal responsável pela expedição do alvará de obras e de localização, de forma a compatibilizar os usos de zonas e que consiste na avaliação disposta no parágrafo 2º do artigo 92 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, eu vou ver se essa atividade ela tem a possibilidade de fazer uma poluição, uma degradação da qualidade ambiental, um dano ambiental nessa localização. Tá? Às vezes eu quero colocar um posto de gasolina. Tá, em tese, está tudo bem. É possível, sim, eu ter um posto. Mas, naquele local, o lençol freático é muito alto. Então, pode acontecer de dar um problema no tanque de combustível que é enterrado e vazar combustível para o lençol freático. Então, a análise de localização vem nessa linha. Essa atividade, nesse local, oferece risco ao meio ambiente, seja ele natural, seja ele artificial. Esse risco é alto, pode gerar uma poluição irreversível ou irreparável? Pode, então eu não vou autorizar. Ele passa pela análise anterior, mas cai nessa análise. Ok?
Área construída computável. É a parcela da área construída de uma edificação computável nos cálculos de utilização da capacidade construtiva do imóvel. Tá? Então, por exemplo, recentemente foi lançado um loteamento em Cuiabá, eu acho que é Vila Bordeaux, alguma coisa assim. Tá? Então, a primeira pergunta, minha filha foi lá e comprou um lote. A primeira pergunta que eu fiz, qual é a capacidade construtiva? Aí eles me falaram, é 1,25, ou seja, 25% a mais do que o valor da que a área do terreno, sendo que você só pode edificar em 25% da área. Então, como é que eu faço um cálculo disso aí? Tá? Vou escrever um texto aqui. Então, a área do terreno, ali, salvo engano, é 12 por 20. Então, isso aqui vai dar 240 metros quadrados, certo? Acho que é isso. Tá? Bom, capacidade construtiva. É 1,25 vezes 240. Então, isso aqui vai dar... deixa eu pegar aqui, fica mais fácil. 240. 300 metros quadrados. Então, eu posso edificar 300 metros quadrados. Aí ela me disse o seguinte, desses 240 metros quadrados, eu posso utilizar 25%. Então, é 240 vezes 0,25. Tá? Então, eu tenho índice. Eu acho que é 25%, tá? Igual 60 metros quadrados. Tá? Eu acho que é mais do que 25. Tá? 300 dividido por 60, não é isso. Isso aqui dá 3. 300. 600. Não é 300. Dividido por 3, 100. Eu acho que é 33%. Acho que é 35%. Então, 35% de 300 é 105 metros quadrados. Tá? Eu posso construir, dentro desses 240, eu posso ocupar 105 metros quadrados em até 3 pavimentos. 3 pavimentos, contando com o térreo. Tá? Então, 105, vamos colocar aqui, 105 divide, como 12, eu vou ter dividir por 8. Tá? Então, eu teria um projeto de largura 13 metros, 105 dividido por 13, né? Com 8 metros de profundidade. Tá? Então, aqui, só com essa informação, eu já sei mais ou menos o que eu posso parametrizar em termos de um projeto arquitetônico. Tá? Estou colocando 13 metros de largura, deixando 13 metros. Cara, como é que eu fiz isso? A largura aqui não é 13, a largura aqui é 8 e 13 de profundidade. Tá? Eu vou deixar 4 metros para afastamentos laterais, poderia deixar 3, 1,5 metro de calçado, eu deixei 2 de cada lado. Tá? E aí eu consigo ter uma casa que eu tenho uma fachada com 8 metros e de profundidade de 13 metros. Tá? Até mais 2 pavimentos, o térreo mais 2, vai dar exatamente os índices que eles aceitam. Entendeu como é que é feito os cálculos? Estou vendo aí, professor, o senhor calculando aí. Vai ficar gravado, né? Vai. Eu vou deixar lá. Tá? Isso é só para você ter uma ideia, né? Esse é o meu lado de engenheiro.
Eu brinco com as pessoas, tem um lado advogado, mas também tem um lado engenheiro. Tá? Então, só para você ter uma ideia como é que é feito esses cálculos. Tá? É uma simples interpretação da lei. A área construída não computável é a área construída não considerada no cálculo de coeficiente de aproveitamento. Então, por exemplo, subsolo é uma área construída não computável. Tá? Então, eles me permitem eu construir o térreo e mais 2 pavimentos, mas no subsolo eu posso botar quantos eu quiser. Tá? Se eu tiver bala na agulha para aguentar, escavar e fazer todos os... a estrutura lá embaixo, normal, não tem problema nenhum, porque é uma área construída não computável. Área instalada. Área construída ou não, efetivamente ocupada por uma atividade de empreendimento, integram a área instalada as áreas destinadas à estocagem diversa, secagem, lavagens, pátios de manobra, shows, feiras, exposições, eventos diversos e outros destinados a realizações de funções intrínsecas ao funcionamento da atividade ou empreendimento que ocupa a área em questão, excluindo-se da área instalada as áreas de estacionamento de veículos destinados ao público usuário da edificação ou empreendimento. Porque essa área instalada, ela vai refletir num estudo chamado impacto de vizinhança. Tá? Então, por exemplo, eu tenho sei lá, um grande supermercado. Tá? A área dele não se limita só à área do supermercado. Eu tenho que ter uma área em que as carretas vão trazer os alimentos. Eu tenho que ter uma área que vai estar os containers de lixo. Tá? Então, essa área instalada computa toda a área construída e a que é ocupada para atividades correlacionadas ou relativas ao empreendimento. Tá? Isso é que a gente chama de área instalada. Ok? Tranquilo? Então, por exemplo, você vai ali aqui atrás de casa abrir um atacadão. A área instalada não se limita ao prédio do atacadão, excluindo o estacionamento dos clientes. Tem uma área lateral onde as carretas entram e vão lá no fundo para descarregar lá as cargas dos produtos que eles vendem ali dentro. Então, a área instalada é computada essa área de acesso das carretas, aonde elas fazem as manobras, aonde entra o carro que vai retirar o lixo e tudo mais. Tá? Calçada, né, ou passeio, dependendo da lei, pode usar calçada ou pode usar passeio público. Parte da via normalmente é segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres. E, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Tá? Então, esse é o conceito legal de calçada. Capacidade construtiva. É a maior área edificada de um lote, em função da infraestrutura disponível. É aquele 1,25 vezes a área do imóvel. Tá? Essa é a capacidade construtiva. Então, o imóvel tinha 240 metros. Como ele me falou, olha, eu perguntei qual é a capacidade construtiva. Ela falou 1,25. Então, a minha capacidade construtiva naquele terreno de 240 metros é 300 metros quadrados. Tá? Óbvio que eu não posso usar todo a área dele. Vai ter um outro conceito aqui, que é chamado permeabilidade, né? Que limita você utilizar toda a área para você edificar. Existe uma coisa chamada capacidade construtiva excedente. Tá? Então, toda a área, todo imóvel dentro de Cuiabá tem a sua capacidade construtiva. Ela pode ser aliás, pode ser 1,25, pode ser 1,5, pode ser 2. Tá? E existe uma outra capacidade construtiva que é chamada de excedente. Tá? É a parcela da capacidade construtiva de um lote que ultrapassa seu potencial construtivo. Então, vamos imaginar que eu tenha um lote, eu sou incorporador. Tá? O meu lote, ele tem a área do imóvel, seja de 1.500 metros quadrados.
tá? E nessa região, a capacidade construtiva seja 2. Tá? Então, isso significa que eu posso edificar até 3.000 metros quadrados. Tá? Ok? Vamos imaginar que eu quero edificar uma torre. Tá? E aí eu tenho a seguinte análise econômica. Olha, nessa região, o apartamento tem que ter no máximo 90 metros quadrados. Tá? Então, vamos imaginar que eu vou ter quatro apartamentos de 90 metros quadrados por andar. Porque esse é o meu projeto. Ok? Isso aí vai dar, tá? Isso aí vai dar 4 vezes 9, 36, 360 metros quadrados. Mas eu tenho uma área de circulação ali, tá? A área em que eu vou ter acesso ao elevador, vai ter o elevador de serviço, vai ter a escada para atender uma situação de combate a incêndio e pânico. Vamos supor que isso aí vai me consumir, deixa eu chutar aqui, 30 metros quadrados. Para circulação e escada. Tá? Então, eu vou ter, por andar, 390 metros quadrados. Se eu posso edificar 3.000 metros quadrados, quantos andares eu vou ter? 3.000 dividido por 390 metros quadrados. Vai dar, eu vou poder edificar até 7 andares. Aí você fala, mas é muito pouco 7 andares. Eu quero edificar mais. Então, o que você vê? Você vai ver nessa região qual é o CCE, a capacidade construtiva excedente. Nessa região, o CCE é 2. Então, você pode adquirir do município mais 2, mais 2 para você aplicar. Tá? Isso aí, você tem que pagar para o município. Tá? É adquirido do município. Então, o município falou, para você comprar um índice 2 nesse imóvel, você tem que pagar X mil reais. Tá? Uma vez que você adquirir, você consegue incrementar mais 8 andares. Ou seja, o teu edifício passa a ter... Eu coloquei 8 porque dá 7,69. Eu coloquei só 7. Então, como eu comprei mais 2, mais 7,69 vai dar 8 andares. Então, eu passo para 14 andares. Já começou a ser alguma coisa mais rentável para mim. Tá? Então, é assim que funciona essa questão da capacidade construtiva excedente. Tá? Só para que você saiba como que é feito esse cálculo. Tá? Se o imóvel for 3.000 metros quadrados e o CC dele, a capacidade construtiva for 2, eu consigo edificar 6. Então, já melhora mais ainda. Tá? Eu já pulo para 14 andar na largada. Eu não quero fazer 28 andares, quero fazer 25. Eu compro uma capacidade construtiva excedente um pouquinho menor para atingir os 25 andares. Tá? Que economicamente, para mim, é melhor. Então, essa é uma jogada que tem, que foi criada no Estatuto da Cidade, em que os municípios conseguem administrar o adensamento urbano e ainda arrecadar valores para os seus cofres. Certidão de uso do solo. É um instrumento que certifica a conformidade de uma determinada atividade com a zona na qual se localiza. Tá? Isso aí é um instrumento novo. Na minha época, não tinha isso. Tá? Por quê? Porque existiam situações em que existia o alvará de obra, mas a construtora não conseguiu construir a obra. E os anos foram se passando, alterou-se a lei, mas ela tinha um alvará anterior.
Então, dava muita discussão no município. Qual é a lei que funciona? A antiga ou a nova? Na nova, ele não pode edificar, mas na antiga ele podia. Então, criou-se esse instrumento, que é chamado certidão de uso de solo, para garantir o direito do empreendedor, que naquele momento ele adquiriu esse direito e ele pode desenvolver essa atividade, ainda que a lei lá na frente altere. Porque a lei nova não pode atingir o direito adquirido. Tá? Esse é um preceito que está lá na Constituição. Certidão de potencial construtivo excedente. É um documento expedido pelo setor de aprovação do projeto da prefeitura que comprova a existência de potencial construtivo não utilizado no lote ou gleba requerente. Tá? Isso aí garante que ele pode aumentar a sua construção, a verticalização da sua construção, do seu empreendimento, da sua incorporação, dentro da lei. Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área total edificada em um lote e a sua área. Tá? Esse é chamado de coeficiente de aproveitamento. Então, por exemplo, na questão da minha filha, tá? O coeficiente de aproveitamento dela vai ser 300 dividido por 240, vai ser 1,25, que é aquele número que ela me deu. Eu posso edificar 300 metros quadrados dentro de um lote de 240. 300 dentro de 40 vai dar um coeficiente de aproveitamento de 1,25. Coeficiente de ocupação é a relação entre a área da projeção da edificação ou edificação no lote e na área, que é diferente do aproveitamento. Tá? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu te dei, então eu tenho aqui o lote, tá? Vamos desenhar o lote aqui, ó. 12 por 24, vai dar mais ou menos isso aqui, tá? Aí eu posso edificar 300 metros quadrados, mas eu posso edificar 300 metros quadrados, eu fiz um cálculo naquela hora, em cima de mais ou menos 8 metros por 13. Tá? Então, pronto. Tá? Então, eu pego essa área menor, que vai ter 3 pavimentos, e divido pela área do lote, é o que eu chamo de coeficiente de ocupação. Tá? Então, é isso aqui. Ok? Ok. Esse aqui é o mal. Por isso que eu dei até, eu joguei ele para laranja. Ele pega muita gente, dá muito problema, tá? Que é o chamado coeficiente de permeabilidade. Tá? É a relação da somatória entre o coeficiente de cobertura vegetal arbórea e o coeficiente de cobertura vegetal paisagística com a área do próprio lote. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, nenhum lote pode ser impermeabilizado 100%. Então, eu tenho um lote aqui, ele diz o seguinte: uma percentagem desse lote, que pode ser até, vamos supor, 30%, você tem que destinar a vegetação arbórea, seja ela paisagística ou não. Então, vamos supor que eu tenha aqui na frente do imóvel um jardinzinho e lá no fundo eu tenho mais uma outra parte. Então, o que eu posso utilizar, o que eu posso impermeabilizar é essa área aqui, ó. Vou botar de cor. Isso aqui eu posso impermeabilizar. Ou seja, eu posso colocar concreto e a água não vai infiltrar no subsolo. Ou seja, toda a chuva que cair aqui não vai para o subsolo, tá? Para onde que vai? Vai para a calçada, vai para a rua. O coeficiente de permeabilidade ele foi criado para evitar as inundações
quando acontecem grandes chuvas. A gente vê muito em São Paulo, naquelas zonas, naquelas áreas antigas da cidade, que quando chove alaga tudo, vira uma confusão toda. Tá? Então, para evitar isso, criou-se o conceito de coeficiente de permeabilidade. Você não pode concretar toda a sua área, você tem que deixar uma parte dela para que a chuva infiltre para o subsolo e não vá para a calçada e a rua, evitando transtorno. Tá? Mas existe alternativas, e aí é que entra a engenharia, em que você pode impermeabilizar 100% do imóvel e, mesmo assim, garantir a permeabilidade. Tá? Eu tenho um exemplo aqui que é clássico em Cuiabá, tá? Que é o Shopping Goiabeiras. Então, quando você olha o Shopping Goiabeiras, ele é 100% impermeável. Tá? Você não tem nada ali que tenha conexão, a chuva caiu, tenha conexão com o subsolo. Assim, em tese, se bate o olho, você não tem um jardim que está colocado no solo, você não tem nada. Ele é 100% concreto. Mas o que foi feito? Foi feito um projeto específico, por isso que eu falo, engenharia é para isso, tá? Onde foi feito um dreno profundo num determinado lugar, lá no último subsolo, em que toda a água da chuva que cai na cobertura do shopping entra num sistema de dutos, esse sistema de dutos joga nesse dreno e ele infiltra para o subsolo. Então, o índice de permeabilidade do shopping Três Américas, pasme, é de 100%. Tá? Por conta dessa solução. Ok? Então, o dreno profundo, vou até escrever aqui para não esquecer, é uma solução. Tá? Você faz uma análise na capacidade do solo de aceitar infiltrações, e a partir dessa capacidade do solo, você vai fazer o furo e vai projetar o dreno lá dentro. E aí você vai, capta toda a água que cai na cobertura, canaliza para ali. Você calcula uma chuva severa, quantos litros por segundo que ela produz, então essa tubulação tem que suportar isso, né? E aí, a partir daí, ele infiltra e não cai nada ali nas vias de acesso do shopping, tá? Mas eu destaquei isso porque isso aí dá muito problema nas incorporações imobiliárias aqui. Faixa não edificante, ou faixa que não pode ser edificada. Tá? Área do terreno onde não será permitida qualquer construção. Tá? Então, provavelmente, uma vez definido o coeficiente de permeabilidade do lote, você vai ter uma área para atender esse coeficiente de permeabilidade, que será uma faixa que não pode ser edificada nada. Você pode botar grama, você pode botar qualquer coisa, menos edificar. Faixa sanitária. É também uma área não edificante, cujo uso está vinculado à servidão de passagem, para efeito de drenagem ou captação de águas da chuva, ou ainda para rede de esgoto. Tá? Então, por exemplo, em loteamentos onde você tem um declive muito alto, né, na quadra, então você tem um lado da quadra que está bem mais alto do que o lado do fundo da quadra, provavelmente nos lotes do fundo vai ter uma faixa sanitária, em que você tem que, mesmo você sendo dono do imóvel, você tem uma calçada ali, e embaixo dessa calçada vai passar tubulações de água de esgoto, né, água sanitária, e de água pluvial. Tá? E isso aí você tem que assegurar para você não gerar transtornos em toda a quadra. Passa por dentro do seu imóvel, normalmente é no cantinho, do lado do muro, para também não atrapalhar a sua edificação,
nas suas escavações e que você não pode mexer porque é uma área não edificante. Tá? Fração ideal. Isso aí é um conceito antigo, inclusive, quando você tem um condomínio, seja ele horizontal ou vertical. Tá? Então, é uma participação abstrata e que não pode ser dividida de cada condomínio das coisas comuns do condomínio urbanístico ou edificação de propriedade coletiva. Então, por exemplo, eu moro num condomínio. O meu condomínio tem uma área comum. O que é a área comum? É a circulação, os elevadores, né? Onde tem piscina, onde tem sauna, quadra, churrasqueira. Essa é a parte de uso comum de todo mundo, que a gente chama de área comum. Tá? Então, cada unidade autônoma tem uma fração dessa área comum, dessa área condominial. Tá? Então, eu tenho 400 apartamentos, e aí, em função da área do apartamento, você gera uma fração ideal. Isso vai ser utilizado, inclusive, para a definição do valor da taxa condominial, que cada condomínio paga para manter essa área comum. Inclusive portaria, controle de acesso, cerca elétrica, iluminação na área comum, né? Limpeza de piscina, limpeza, toda a paisagística, que tem muito, por exemplo, nesse meu condomínio, tem muito paisagismo. Então, tem uma empresa que fica aqui 6 dias por semana, cuidando de toda essa parte paisagística, grama, árvores, arbustos e tudo mais. Tem uma empresa que cuida da piscina, tem empresa que dá manutenção na parte elétrica, enfim. Então, toda essa parte aqui gera uma despesa e essa despesa é fracionada para cada unidade autônoma em razão da sua fração ideal, na proporção da sua fração ideal. Tá? Frente do lote. Tá? É a divisa lindeira à via oficial de circulação. Tá? No jargão popular fala fachada, mas na lei a gente chama de frente do lote. Gabarito, tá? É a altura máxima de uma edificação, medida a partir do nível da rua em sua cota superior, né? No alinhamento ao lote e em qualquer via de acesso do mesmo. Então, qual é o máximo de altura que a sua torre, a sua edificação pode ter? Tá? E aí o município vai fixando os gabaritos. Ó, aqui, ó, né? Isso aqui é um bairro residencial, então eu vou admitir um sobrado de, no máximo, térreo mais 2 pisos. Então, o gabarito aqui, se eu admitir um pé direito de, sei lá, 3 metros, vai dar 9 metros, mais 2 metros para eu fazer a cobertura, entre a cumieira, a parte mais alta da cobertura, até a parte mais baixa. Então, eu vou ter um gabarito máximo aqui de 11 metros. Pronto. Então, nesse bairro, o gabarito permitido é 11 metros. Tá? Não, aqui é uma outra parte da cidade que eu posso ter torres. O gabarito vai ser 80 metros. Então, nenhuma torre pode passar de 80 metros. Tá? Ok? Porque, inclusive, influencia, pode parecer que não, mas aonde tem torre de comunicação, você não pode gerar sombra. Tá? Às vezes, você precisa desenvolver um projeto, do lado tem uma torre de celular. Então, você tem que chamar, pode acontecer, você chamar a empresa de celular que é dona dessa torre e falar assim, ó, vamos colocar essa sua antena lá na cobertura da minha torre, para você não ter problema. Senão, se você fizer sombra, pode ser que você não consiga edificar. Para a operadora de celular, é muito melhor, porque quanto mais alto for a torre, mais longe vai o sinal dela. Tá? Habitação unifamiliar, a implantação de uma unidade por lote, para uma única família. Né? Tá? Na verdade, dentro do imóvel pode morar 20 famílias, mas é considerado unifamiliar. Multifamiliar é dentro do lote, tenha mais de uma unidade por lote. Tá? Então, por exemplo, eu moro numa habitação multifamiliar.
Como eu disse, são 400 apartamentos. Tá? Largura real da via. É a largura efetiva da via, incluindo o leito carroçável, o passeio adjacente e o canteiro central, medida perpendicularmente ao alinhamento da via, tendo como ponto referencial o centro da testada e a frente do lote, no qual se dará a ocupação. Tá? Então, essa é o que a gente chama de largura real da via. Então, eu tenho aqui, ó, os muros, certo? De um lado, muro do outro lado. Tá? Então, tem várias casas aqui, certo? Então, tem vários lotes aqui, ó. Tá, vamos supor que eu tenho vários lotes aqui. Aí eu tenho as calçadas de um lado, calçada de outro lado, tá? Tô tortinho aqui. Vou jogar esse troço mais ou menos reto. Beleza. E eu tenho um canteiro central, tá? Então, a largura real da via, tá? Eu tenho uma via de um lado e tenho uma via do outro lado. A largura real da via vai ser isso aqui, ó. Tá? É isso que ele está dizendo. Eu vou computar as duas calçadas, uma de cada lado, o leito carroçável, que é essa parte aqui, ó. Vou desenhar para você ver. Esse aqui é o leito carroçável, vou trocar de cor. É onde os carros vão passar. Tá? Então, eu tenho calçada, leito carroçável, canteiro central, calçada, e eu tenho os dois alinhamentos de testada. Então, a largura real da via é a distância entre os dois alinhamentos de testada. Tá? Isso aí vai influenciar, inclusive, no potencial construtivo e no potencial construtivo excedente, tá? Leito carroçável, eu já mostrei ali, é a pista destinada ao tráfego de veículos nas vias de circulação. Pode ter uma ou mais faixas de rolamento, tá? Licença de aprovação de projeto e de execução de obra de organização do solo. É um instrumento que aprova o projeto e licencia a execução da obra. Antigamente era chamado de alvará de obra. Hoje se chama licença de aprovação do projeto e de execução de obra de urbanização do solo. Tá? Licença para localização e funcionamento. Isso aí é uma licença ambiental, tá? Está dizendo que nesse local você pode fazer a sua incorporação e depois funcionar, botar ela para funcionar. É um instrumento que certifica a autorização otorgada pelo Poder Executivo para instalação e funcionamento de uma determinada atividade. Tá? É a primeira licença ambiental, é a licença de localização e funcionamento. Tá? Vamos falar de licença prévia. Limite de adensamento é o coeficiente entre o potencial construtivo acrescido da capacidade construtiva excedente de um lote e sua área. Tá? Eu não posso passar desse limite. Lote, parcela de terreno resultante de parcelamento do solo para fins urbanos, ou terrenos no interior do perímetro urbano com área igual ou inferior a 30 mil metros quadrados. Porque o que passar disso já não é mais lote. Já passa a ser gleba, passa a ser chácara, sítio, fazenda. Então, até 30 mil metros você considera lote. Tá? E esse lote tem que ter pelo menos um acesso por via oficial. Eu não posso ter um lote dentro de uma gleba que eu não tenho uma rua, uma estrada que dê acesso a ele. Tá? Loteamento. Eu tenho uma gleba grande e eu vou fazer um parcelamento de solo lá. Então, eu vou fazer ruas, vou fazer quadras, vou fazer área verde,
vou fazer uma praça, vou fazer uma área para uma UPA, vou fazer meio fio, vou instalar uma rede de água, uma rede de esgoto, vou fazer iluminação pública. Isso é o que a gente chama de loteamento. Então, eu pego uma gleba e vou parcelando essa gleba, construindo um loteamento, ou seja, um bairro. Tá? E as suas ruas, como a gente viu lá atrás no Estatuto da Cidade, as suas ruas têm que coincidir com as ruas do loteamento vizinho, do loteamento lindouro, das ruas do resto da cidade que chega no loteamento. Tá? Então, por exemplo, esse local que a minha filha fez, ele é, na verdade, um bairro que está sendo construído. Então, esse condomínio horizontal que ela comprou, que é fechado, ele compõe um bairro, uma área gigante, né? Vai levar muitos anos para fazer. Vão ter 2 ou 3 loteamentos fechados, vai ter um hospital, eles vão construir um bairro inteiro. E, óbvio, se comunicando com as ruas ao redor dessa gleba, tá? Atendendo o Estatuto da Cidade. Loteamento integrado à edificação ou conjunto habitacional. A variante de loteamento em que a construção das edificações dos lotes é feita pelo empreendedor concomitantemente à implantação das obras de urbanização. Tá? Então, assim, eu tenho alguns lotes que são feitos pelo empreendedor ao mesmo tempo que as obras de urbanização estão sendo implantadas. A gente chama de loteamento integrado à edificação, ou conjunto habitacional. Tá? Então, eu tenho um pedaço de área ao lado de um bairro que já tem uma implantação de obras de urbanização e ali dentro eu faço um loteamento integrado a esse conjunto, a essa edificação ou esse conjunto integrado. Na onde vai ter esse tipo, provavelmente, se eles forem executar o projeto inicial, que tive conhecimento lá atrás, lá em 2007, 2008, na onde aquele beach, né, que tem aquela piscina gigante, que tem 2 torres ali na Estrada Guia. Tá? O projeto todo deles são 4 torres e mais um loteamento nos fundos. Tá? Então, esse loteamento dos fundos é chamado de loteamento integrado à edificação ou conjunto habitacional. Tá? Isso tudo vai compor aquele condomínio. Parcelamento informal. Cuiabá teve muito disso. Teve uma história de Cuiabá em que o parcelamento era informal. Doutor Fábio, Jardim Vitória, Jardim Fortaleza, são exemplos disso. Tá? São assentamentos urbanos compreendendo as ocupações localizadas em propriedades particulares ou públicas, ocupadas predominantemente para fins de moradia, implantadas sem autorização do titular de domínio. Eram invasões que faziam, já dividia as ruas lá, fazia as praças e dividia os lotes e já começava a construir rapidão. Tá? Isso aí é chamado de parcelamento informal. Parcelamento irregular. Subdivisão de glebas, tá? Sem aprovação do município ou com projeto aprovado do município, mas implantado em desacordo com o projeto aprovado ou ainda não registrado no cartório de registro de imóveis. Então, por exemplo, aqui em Cuiabá tem tem 2 parcelamentos irregulares que são históricos. É o Santa Isabel e o Morada do Ouro. Tá? Porque o que foi aprovado pelo município, o loteador executou diferente. Tá? Então, são parcelamentos irregulares. A regularização fundiária disso aí deu muito trabalho, muita discussão, o Ministério Público não aceitava, o cartório de registro de imóveis não aceitava, e as pessoas moravam, tinham lá, estava 30 anos lá, mas não tinha a escritura do imóvel. Se eu quisesse dar um imóvel em garantia no financiamento para ajudar num negócio dele, não podia. Tá? Padrão geométrico mínimo. É a largura mínima definida para cada classe de via. Tá? Então, existe uma lei chamada Lei de Hierarquia Viária de Cuiabá. Lá você tem todas as vias, o que é
o que é avenida, o que é via estrutural, via arterial e as suas larguras, tá? Então, essa largura mínima é o que a gente chama de padrão geométrico mínimo. Para cada classe de via tem o seu padrão geométrico mínimo, tá? Parcelamento do solo para fins urbanos, subdivisão de terras, ou seja, de glebas nas formas de chácaras de recreio, loteamento, desmembramento ou desdobro. Então, se você pegar uma gleba e usar ou para chácara, ou para loteamento, ou para desmembramento, ou para desdobro, a gente chama de parcelamento do solo para fins urbanos. Tá? Qualquer uma dessas hipóteses é o que a gente chama de parcelamento do solo. Tá? Potencial construtivo é o coeficiente de aproveitamento definido para cada zona, que pode ser utilizado sem necessidade de ser adquirido da prefeitura municipal ou transferido do potencial construtivo não utilizado de terceiros. Tá? É aquilo que eu falei, cada terreno aqui tem o seu potencial construtivo. Até aquele exemplo, eu falei, vamos imaginar que uma pessoa tenha um incorporador tem um lote de 1.500 metros quadrados e o potencial construtivo naquela região, naquela zona, é 2. Então, ele pode edificar 3.000 metros quadrados. Aquele 2 é o potencial construtivo. E o potencial construtivo excedente é a parcela do potencial construtivo vinculada a um lote que ultrapassa sua capacidade construtiva, passiva de aquisição onerosa, entre outros instrumentos urbanísticos. Tá? Potencial construtivo não utilizado, parcela do potencial construtivo não utilizado em imóveis tombados ou declarados de preservação permanente ou de proteção ambiental. Tá? Esse aí você não pode usar de jeito nenhum. Normalmente porque tem um interesse histórico, urbanístico, alguma coisa nesse sentido. Cota mínima de terreno por unidade. É a área mínima de terreno para cada unidade construtiva. Tá? Então, por exemplo, ali naquele condomínio da minha filha, talvez a cota mínima é 240 metros quadrados. Menos que isso não pode. Pode ter de 300, pode ter de 400, pode ter de 600, pode ser de 500, 480. Menor que 240 não pode. Tá? Testada é o comprimento da frente do lote ou gleba, medida entre as divisas laterais e no alinhamento da via pública, ou via principal, no caso de lotes com mais de uma frente. Tá? Então, essa é a testada. Lembra que eu falei daquele muro que tem que estar tudo alinhado para garantir a largura da fachada? Eu tenho que fazer o alinhamento das testadas. Tá? Então, a testada é essa parte da frente do imóvel. Tá? O senso comum fala fachada, mas a fachada é a frente da parte edificada. Necessariamente não tem nada a ver com o muro. O muro vai estar na testada, a cerca, alguma coisa. Tá? O final da calçada define. O final da calçada, chegando no lote, define a linha de testada. Unidade autônoma ou imobiliária. Tá? Então, por exemplo, o meu apartamento dentro desse edifício que eu moro é a minha unidade autônoma. Então, da porta para dentro é minha unidade autônoma. Da porta para fora, eu já estou na área comum do condomínio. Tá? Unidade autônoma ou imobiliária destinada à edificação resultante do domínio urbanístico ou unidade imobiliária edificada resultante da edificação de uso coletivo. Então, aqui na minha unidade autônoma, mando eu. Tá? As regras são minhas. Sair da porta para fora é a regra do condomínio. E eu tenho que seguir a regra do condomínio. Tá? Urbanização do solo. Qualquer forma de intervenção urbanística, como loteamento, desmembramento, desdobro, remembramento ou condomínio urbanístico. Então, eu fiz o parcelamento. Está lá no projeto. A partir do momento que eu começo a executar o projeto do parcelamento do solo, a partir daí eu chamo de urbanização do solo. Tá? Vistoria é uma diligência, ou seja, é uma visita efetuada pelo município através de seus fiscais, tendo por objetivo verificar as condições de uma obra, de uma atividade. Então, as vistorias elas são corriqueiras. De tempo em tempo, o fiscal aparece. Eu vou fazer deu o alvará de obra. Vou começar a passar a máquina para fazer terraplanagem. Já pode ir lá, você já pode receber um fiscal para ver se é terraplanagem,
está respeitando a área verde, área de preservação permanente, enfim. Se a hora que você está definindo a largura das vias do projeto estão batendo, se a 9 metros de largura está com 9 metros e não com 8,70, e vai indo até a hora do ABITS. Tá? Para ser emitido o ABITS, vai ser feita a última vistoria, tá? Para ver se aquilo que você executou bate com o projeto autorizado pelo município. Tá? Agora, eu vou entrar nas zonas, eu só vou falar das zonas, mas depois eu vou explicar especificamente cada uma delas. Tá? Nós temos 3 tipos de zona de uso dentro do município de Cuiabá. Eu tenho a zona urbana de uso múltiplo, chamado ZUM, zona de expansão urbana, chamada ZEX, tá? Que é onde você incentiva que venha empreendimentos. Então, por exemplo, nós temos uma zona de expansão urbana aqui naquela região da saída da Guia, entre o Santa Rosa e a Guia. Você pode ver que está sendo vários parcelamentos de solo ali. E zonas urbanas especiais, que é chamada de ZUE. As zonas urbanas especiais, elas se dividem em 10 zonas. Tá? São essas 10 aqui. Primeiro, as zonas predominantemente residenciais. Então, pega ali, bairro do Aquino. É uma zona predominantemente residencial. Né? Zonas centrais, está ali naquele miolinho central de Cuiabá. Tá? Zona de interesse ambiental, são chamadas ZIA. Depois ela vai subdividir em 1, 2 e 3. Tá? E dependendo do interesse ambiental, você pode edificar com um determinado índice construtivo, e tem zona de interesse ambiental que você não pode edificar nada. Então, dependendo se ela é ZIA1, ZIA2 ou ZIA3. Zona de interesse histórico, normalmente ali naquele centro histórico de Cuiabá, tal. Aí a ideia é tombar aquelas edificações antigas, né? Restaurar para você manter o que a gente chama de meio ambiente cultural, que é a parte que identifica a origem da nossa história, da nossa cidade. Tá? Zonas especiais de interesse social. Tá? Essas zonas elas têm um tratamento diferenciado com relação ao parcelamento de solo. É onde normalmente você vai fazer uma habitação popular, onde tem aqueles projetos de incentivo do governo federal para as pessoas de baixa renda, as famílias de baixa renda, adquirir o seu primeiro imóvel. Tá? Zonas especiais de regularização específica, que são zonas criadas porque precisava regularizar. Eu dei até 2 exemplos, que é o Santa Isabel e o Morada do Ouro. Então, foram criadas essas zonas exatamente para você conseguir regularizar, senão nunca aquelas pessoas teriam sua escritura. Zona de amortecimento. Tá? Isso aí é muito... normalmente está ao lado de uma ZIA. Tá? Então, você tem a zona de interesse ambiental e no seu entorno a gente chama de zona de amortecimento. Você diz que determinadas atividades podem ser feitas, mas restringe algo dentro dessa área, dentro dessa atividade, que é lindeira, que fica ao lado da ZIA. Tá? Depois nós vamos ver com detalhes. Zona de alto impacto. Aí, nessas zonas de alto impacto, você segrega residência. Tá? E você permite praticamente qualquer tipo de atividade que não seja residencial. Tá? Então, por exemplo, onde que nós temos uma zona de alto impacto em Cuiabá? Ali no distrito industrial. Tá? Ali são só atividades de alto impacto. Então, tem serralheria, tem fábrica de um monte de coisa. Tá? Que produz poluição sonora, poluição do ar, adensamento de tráfego pesado, entra e sai, aquela confusão toda. Então, ali você não vai botar uma residência, porque as pessoas não vão conseguir morar bem. Então, essa é chamada zona de alto impacto. Zonas de corredores de tráfego. Tá? Normalmente, elas estão interligando uma ZIA com uma ZAN. Tá? Zona de influência de torres de comunicação. Lembra que eu falei para você da questão das torres de comunicação? E pode ser que você tenha um lote, do lado dele tem uma torre de comunicação,
e talvez seja grande negócio você pegar essa torre, trazer para dentro do seu imóvel, colocar na cobertura da sua edificação, senão você não consegue construir. Tá? Bom, o que tinha preparado para hoje já deu 1 hora de aula, é isso. Tá? E aí, Francilene, vamos tocando o conteúdo para a gente recuperar o máximo possível, em razão desses meus problemas de saúde, que eu prefiro fazer isso do que fazer uma prova e perder tempo, perder uma carga horária. Provavelmente, eu devo ir até a última semana de aula, que vai ser no dia 23 de junho. Então, nós vamos ter mais 3 semanas de aula que eu vou conseguir avançar bem no conteúdo, tá? E aí você não se preocupa com prova, essas coisas não, tá bom? Tudo bem, professor, combinado. Então tá. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Fica com Deus, tá, Francilene? Eu fico feliz que o senhor está bem, viu? Se Nossa, cuida. obrigado. Eu emagreci 7 quilos em 7 dias, para você ter uma ideia. O senhor está bem abatido. Eu estou recuperando. Obrigado, Francilene. Fica com Deus, tá bom?